Hoje à noite nós temos um homem que vai pregar, que está muito envolvido com embaixada. Queria chamar o pastor Rui Barata aqui à frente, meu colega. Quando eu ainda era reitor lá no Equatorial, uns bons anos atrás, eu me lembro de um culto que eu fui lá no Tapanã, na igreja do pastor Rui, e a embaixada entrou marchando. Digo, puxa vida, é marcial esse negócio aqui. Os embaixadores marchando como soldado. Disciplina é uma coisa muito importante para o rapaz aprender, para não ser escravo da carne. Aprendeu ali, bateu continência, ordem unida, o pau quebrou ali naquele culto. Eu nunca tinha visto isso. Pelo menos eu não estava acostumado a ver isso. Eu achei muito lindo, elogiei no dia. Depois voltei em outras ocasiões e cá estamos nós. O irmão, inclusive, poderia dar um rápido apanhado depois, se assim desejar, sobre o trabalho dos embaixadores do rei e o impacto que isso tem tido na vida dos jovens ali. Entremente, me permita colocar o amado nos braços do Pai. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. Povo de Deus apoiando diz amém. Amém. A palavra é sua. Queridos, boa noite, a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Realmente, a nossa embaixada, nós somos empolgados com os embaixadores. E a nossa embaixada, pastor Orlando Figueiredo, que foi o pastor que passou pela igreja, e como todo embaixador sabe, os líderes, João e os outros que sabem, que temos que colocar o nome de uma figura que foi relevante naquele processo, e a nossa embaixada estava... quando chegamos não tínhamos embaixada, já tinha tido num passado distante, e aí nós resolvemos. Eu não fui embaixador, então eu tenho uma frustração pequena por não ser embaixador, mas eu digo, mas eu gostaria de ser, porque quando eu fui à igreja, já estava adulto, mas ver os embaixadores na cremação, isso me empolgava muito. E eu digo, quando estiver na igreja, que assumi, estamos no Tapanã já há 17 anos, fizemos um projeto mesmo. Eu encontrei o Anderson, que agora está em São Luís, como oficial, bombeiro, e ali foi um projeto pensado, e trouxe, alguns estão aqui, dos embaixadores, e foi algo muito bom para a comunidade, trouxe recursos espirituais para a comunidade, recursos materiais também, porque tratamos aquilo como projeto. Projeto PEP, projeto C, nós tratamos. E a embaixada... Começou a Olimpíada, a nova Olimpíada de Embaixada na PIB do Tapanã. Tivemos 8 Olimpíadas? 9, né? Eu acho que dessas 9 ganhamos mais 8, né? Pelo menos 7. Em primeiro e uma talvez em segundo, né? Mas, queridos, essa história de ganhar é para motivar. Mas tivemos, com uma igreja de periferia, com todas as dificuldades, os embaixadores sendo assim um top line, com os outros também, Satélite, Pedreira, a PIB aqui, nossa grande adversária, no sentido de estarmos sempre disputando. Garotos do Tapanã decoravam 150 versículos para participarem disso aqui, 150 versículos, e para ganhar na espada bíblica. Então tivemos um grande avanço. Hoje esses embaixadores são poucos, alguns já estão trabalhando, alguns estão no exército. Eu tive o maior privilégio da minha vida, há pouco tempo, o embaixador Henrique, conselheiro, resolveu ir para o exército, e se não teve dificuldade, porque já fazia Ordem Unida, e o dia de receber a boina, eu estive lá com ele, foi uma alegria imensa para mim, como se eu fosse o pai dele, assim mesmo, lá, o biológico, o pai dele estava lá, e o Henrique não está hoje aqui porque está no exército, e já tem outro que está também no exército, motivado por isso. Então, queridos, a embaixada é algo maravilhoso em nossas igrejas. Mas estou aqui... já foi anunciado, o pastor Rui Barata, às vezes Rui Machado, e a minha esposa está aqui, Socorro, conhecida de alguns, educadora, da qual ficamos, sinto-me muito honrado também, pelo convite da igreja, e tenho o meu neto aqui, o Heitor, que é embaixador também, deve estar aqui pelo meio, e meu irmão Vinícius, que também está por aqui.
hoje também vindo assim prestigiar esse momento tão ímpar, tão singular para todos nós. Bom, queridos, o dia de festa, embaixada, nós vimos aqui sobre o tema de se somos embaixadores por Cristo, né? A divisa de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus, segundo Coríntios 5:20. Esta é o tema, esta é a base, esta é a estrada que os embaixadores percorrem como ponto-chave nas suas vidas. Mas eu queria falar para toda a igreja, evidentemente, com apontando para esses garotos, para esses embaixadores, sobre a epístola de Pedro. E eu pensei o que falar aos meus irmãos, irmãs e convidados hoje. Então, gostaria que os queridos e queridas abrissem em 1 Pedro, capítulo 5, de 5 a 11. 1 Pedro 5, de 5 a 11. Assentados como estamos mesmos, reverentemente como estamos, vamos ler esse trecho de 1 Pedro. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, tenho estudado um pouco sobre a epístola de 1 Pedro. E Pedro, ele escreve esta carta aos irmãos forasteiros, aos irmãos da dispersão, lá no capítulo 1, versículo 1, onde ele cita Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Hoje seria os montes, as montanhas da Turquia. E Pedro está preocupado com aqueles irmãos que estão lá, estão sofrendo uma pressão, talvez não do Estado oficial romano, não é nada provado que naquele momento Roma estivesse mandando pressão sobre os cristãos lá, mas havia sim uma pressão da comunidade onde eles estavam, das circunvizinhanças por serem cristãos. É tanto que tem uma carta de Plínio ao governador e ao Trajano, e Plínio vai dizer que lá naquele momento, naquela região, havia cristãos, e por isso eles deveriam ser acompanhados. Alguns, quando realmente não negavam a fé, a carta diz que deveriam ser dizimados. E aqueles que se voltassem ao imperador, então eram liberados. Então essa carta consta demonstrando que naquela localidade tinha uma pressão social, uma pressão ética e exatamente uma pressão religiosa por aquele novo momento. O cristianismo estava incipiente, estava começando. Então Pedro manda aquela carta, envia aquela carta, e ele diz no capítulo 5, em primeiro, ele faz a demonstração, ele faz um recado, ele manda um conselho aos presbíteros, mas aqui ele diz: rogo igualmente aos jovens, né? Rogo, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim aqui, um advérbio, ele diz do mesmo modo, né? Eu estou rogando, sede submisso aos que são mais velhos.
no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a graça. Então, parece-nos que também lá naquela comunidade havia um grupo de jovens, se não for assim, ele não teria citado, ele era conhecedor que existia uma juventude, um grupo de jovens que tinha uma atuação naquela localidade, naquela igreja, naquele pequeno grupo eclesial lá. E assim falo aos meus queridos jovens e aos embaixadores aqui que estão nessa fase, nessa transição da sua idade de adolescente, para adolescente já para jovens. Então, queridos, a pedra de toque aqui, que Pedro está colocando, é sobre a submissão. Interessante que esse texto aqui, estive lendo ele todo, ele é, de certa forma, um texto que explica por ele mesmo, um texto de uma metalinguagem, né? Ele é explicado por ele mesmo. Entanto que a pergunta é, o que essa carta de Pedro falou à época e o que essa carta de Pedro fala para nós hoje? O que ela falou para aquela época? Pedro aconselhou os jovens do seu tempo a serem humildes sem submissão a Deus. Isto os levaria a desfrutar a paz, a proteger-se, a resistir com fé das armadilhas do inimigo, do leão, serão Satanás, com o objetivo de, justamente no capítulo 10, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, para que no tempo certo Deus o exalte sobre o seu nome. Não no nosso, mas dele. Essa é a ideia de Pedro aqui nesta perícope, nessa parte aqui. Então, por isso que o texto ele se explica por ele mesmo. E o que é que a carta de Pedro tem para nós hoje? Pedro fala aos jovens, hoje, eu diria aos embaixadores, mas a toda a igreja, que a submissão ao Senhor de toda graça nos concederá vitórias sobre nossos impulsos pecaminosos, com o intuito de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, para no final ele exaltar essa geração da juventude hoje. Então, queridos, o versículo 5 fala em submissão. A submissão seguida da humildade. Pedro aqui está citando, na verdade, Provérbios 3:34. Pedro, por ser judeu, ele vai trabalhar muito numa concepção, numa ideia judaica. A teologia de Pedro, no livro de 1 Pedro, é uma teologia, podemos dizer, a teologia do sofrimento, né? Pedro vai falar sobre que o cristão deve sofrer, e quando ele sofre por meios normais, isso não é muita vantagem, mas quando ele é injustiçado, o sofrimento é por uma injustiça, seja por quem for, e ele estando correto nos seus ditames, certamente Deus o honrará. Então há uma teologia, diria uma teologia do sofrimento, no sentido de que, não um masoquismo, mas dizer, todo cristão que é salvo, regenerado através do sangue de Cristo, certamente ele terá os embates nesta vida, sofre, certamente virá os sofrimentos, ele tem que ter força, capacidade para justamente Deus aprimorá-lo. Esse primeiro ponto, Deus quer te aprimorar, Deus quer te polir, Deus quer te lapidar, por isso que Pedro está dizendo, rogo igualmente esse jovem para serem submissos, porque esta submissão, ela vai levá-los à humildade. E Deus ama os humildes, mas resiste aos soberbos. Desculpem. Pedro quer realçar e motivar os irmãos à prática da humildade como modelo de vida. Quer ajudar a aprimorar, polir, lapidar o modo de ver daqueles crentes daquela época e certamente para nós. Lembrando esses irmãos estavam sob uma pressão das autoridades e comunidades das suas cidades. Ele fala aqui, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Essa graça aqui, que no termo lá é harim, ela está ligada, atrelada à mansidão. E a gente lembra logo de Provérbios 15:1, que diz, a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Pedro estava dizendo assim, o humilde sempre ele vai levar para este ponto de dizer, eu tenho que me controlar, eu tenho que ter o meu domínio próprio. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Pedro contrapõe dois tipos de pessoa aqui no versículo 5. Ele diz os soberbos, que é a palavra hiperáfones, e os humildes, que é tapeinos no grego. Ou seja, há dois tipos de pessoas
que Pedro, então, se Pedro está falando, é porque Pedro, então, tinha ideia, ou sabia, que existiam, talvez, esses dois tipos, esses dois modelos de pessoas naquela comunidade. Será que hoje também não encontramos? Pedro está falando para uma comunidade cristã. Dentre os cristãos, dentro da sua igreja, pessoas soberbas e as pessoas humildes. Qual tem sido o meu, o teu, o nosso modelo diante das pessoas, das instituições que lideramos, muitas vezes nós como pastores, nós como líderes da embaixada? Como temos sido? Soberbos? Pedro, inclusive, quando fala aqui no versículo 5:1, ele está, por isso que ele diz aqui, rogo-vos aos jovens, sejam submissos, outro sim, ou seja, o advérbio dizendo, eu estou falando lá atrás, dizendo, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sóis da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. É nisso que Pedro está falando. Da mesma forma, ou seja, rogo-vos também a estes, vocês jovens, que vocês sejam submissos e sejam humildes, tapenhos, para que vocês possam encontrar o favor do Senhor. Como temos agido nesses tempos, temos vivido um tempo que alguns falam estamos passando da era da pós-modernidade e estamos entrando, segundo alguns estudiosos, o Balmer falou um pouco disso e os outros, a era pós-fática ou da era da pós-verdade, em que há uma mudança, aí nós estamos vendo os fake news, muita informação, ou seja, nós estamos agora vivendo o princípio que as narrativas são mais importantes que a verdade. Né? E então, nós vemos várias informações, muitas vezes, quantas vezes, agora a gente está com a habilidade de identificar, mas isto aparece, vamos orar para missionários que vão ser decapitados e tal, que na verdade não é uma mentira. Não estaria, a gente acaba orando sem saber. E como na verdade tem missionários que nem sabemos que estão lá. Produto da fake news, e isso é adentrando para a política. Isso, de uma certa forma, é aquilo que o Goebbels fazia com Hitler, que ele disse que era o propagandista de Hitler. Uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Então, nós estamos vivendo este momento, né? Saindo um pouco da pós-modernidade, do relativismo ético. A pós-modernidade não anula a fé, ela volta com uma fé, mas é uma fé distorcida. Mas estamos passando agora para uma outra fase, talvez a fase pós-fática, da era das mídias, em que as mídias, ou seja, a narrativa é muito mais que a verdade, né? Nietzsche já dizia que, naquela época, que muitas vezes as narrativas são mais confiáveis do que os fatos, né? Então, hoje é uma leitura, talvez, nietzschiana, de que está se fazendo hoje. E os nossos jovens são, evidentemente, alcançados nas universidades, nas escolas, no trabalho, às vezes no próprio seio da igreja. Deixa eu ter uma águazinha aqui. Deixa eu tomar um pouco de água, por favor. Então, queridos, esse é um ponto desse dualismo que Pedro fala entre os soberbos e os humildes. E, na verdade, Deus quer te aprimorar. Deus quer te aprimorar para que você seja uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada, uma pessoa que saiba conversar, uma pessoa que saiba encontrar seus pontos fracos e reconhecê-las. Outro ponto que colocamos aqui, Deus quer te firmar. Deus quer te dar estabilidade, te apoiar. O versículo 7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está falando aqui entre submissão e humildade. Depois Pedro vai também falar, olha, há uma ansiedade entre vocês. É necessário que vocês lancem essa ansiedade, porque Deus cuida da gente. Queridos, devemos transferir toda a nossa sociedade para os largos ombros de Deus. Mesmo os garotos pequenos, jovens, são ansiosos. Quando vai ter prova de matemática segunda-feira, né? Ficam ansiosos de física.
Às vezes o pessoal tem bicho-papão com isto, né? Mas se estudar, passa. E outras matérias também, né? E então, queridos, também há uma ansiedade, mesmo pequena, mas há. Mas nós estamos vivendo este momento, este mundo agora, estamos vivendo um momento das depressões. Estão aí os livros, a própria mídia trabalhando sobre esse problema tão grande que atingiu os arraiais também da igreja. Há, com certeza, uma ligação entre ansiedade e depressão, ou depressão e ansiedade. O psicólogo pode ter prioridade para falar nisso, mas com certeza a ansiedade e a depressão, elas estão muito ligadas. Depressão ligada à ansiedade tem levado muitos crentes a uma penúria de vida, a uma desestabilidade emocional. Como vemos crentes desestabilizados emocionalmente, homens, mulheres, por algum problema no seio da família, no seio do trabalho, porque não consegue alcançar determinado status, às vezes não consegue passar um concurso, uma dificuldade, isso traz problemas, ou às vezes aquilo que o pastor Raik estava falando, se investimos nas nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, com o intuito deles terem uma boa profissão, certamente, isso é legal, isso é importante, inclusive, né, de cuidar disso aí. Mas não devemos esquecer e nem negligenciar a palavra do Senhor para estes. Quantos de nós temos feito o culto doméstico em casa? Mas às vezes o culto doméstico pede para aula de história, pede para um bom filme, pede para um filme que vai ser lançamento nos shoppings. Mas quanto tempo reservamos em nossos lares para o culto doméstico? Para a conversa, para você como pai e como mãe ensinar o seu filho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando ele ficar velho, não se desviará dele. Se desviar, vai dizer, mas meu pai não me ensinou isso aí, não foi isso que meu pai não me ensinou isto. Vai ficar gravado no teu coração. Deuteronômio 6 vai falar sobre isso. Os judeus são muito ligados a isso, é o Shema, né? Que é ouve Israel, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus. E os judeus já aprendiam desde aquela época as primeiras letras escritas em hebraico, lendo na Bíblia. Então, Deus quer nos firmar, e o texto diz isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso? Certamente, em algum momento da nossa vida ficamos, mas a gente tem que ter o controle. Gálatas vai dizer isso sobre o domínio próprio. Temos que ter o domínio próprio. E como vemos algumas barbaridades no trânsito, como vemos algumas dificuldades de alunos hoje agredindo os professores, né? Um desequilíbrio, como vemos hoje famílias com dificuldade de tratar os seus filhos, e os filhos de tratar os seus pais, os seus netos, e assim sucessivamente. Eu lembro que quando fazia um curso na universidade, encontrei alguns colegas que eram do tempo do seminário, e que foram projetados pelos seus parentes, até de outros estados, para ser os pregadores da época. E muitos fizeram, graças a Deus, mas alguns se perderam pelo caminho, a ponto de realmente apostatar, a ponto de não acreditarem mais. Um desses eu cheguei, encontrei e falei, deixa eu orar por você. Ele falou, não ore por mim não. Eu disse, mas você fez o mesmo curso que eu fiz. Eu sei que você pode estar chateado com a igreja, mas eu sei que Cristo mora no seu coração. Ele disse, poxa, Ruizinho, você tem um cara até que não é muito burro, mas você ainda acredita nessas coisas? Assim, acreditou nessas coisas? Eu disse, você passou 4 anos lá. Eu disse, mas eu não creio mais. Eu disse, mas eu vou orar por você. Ele disse, não perca seu tempo. Então, eu fico pensando dessas coisas, de onde ele tirou isso, qual foi a base da sua família, qual foi a base dos ensinamentos, porque ele não está mais firmado na palavra. Mas Deus quer te firmar. Deus quer te firmar. Há muita gente, cristão, que precisa firmar-se nas promessas do Senhor. Queridos, esse texto aqui, ele envolve paz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quem está ansioso não tem paz. Já viu um ansioso ter paz? Não tem. O que é que diz Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, não é? Se você é regenerado, você tem paz com o Senhor, você tem a arma da paz. Você pode estar passando um problema, mas apegue-se à palavra do Senhor.
Confia nele, e o mais ele fará por ti. Muitas vezes com dificuldade na família, porque na família, eu falo, porque na família lá nós somos desnudos, lá nossas capas caem, né? Lá nossas capas, a palavra hipocrisia vem do grego hipocritiza, aquele que veste uma capa, né? Eram os gregos que as mulheres não podiam fazer peça teatral, e na peça grega se botava máscara no homem vestido de mulher para ele representar a mulher. Aquela máscara chamava hipocritiza, era a máscara estava escondida atrás dele. Essa máscara, hipocritiza era hipocrisia, aquele que se esconde atrás de uma máscara. E muitas vezes nós estamos cheios de máscaras em nossos lares. E por isso que é difícil se pregar, talvez, o evangelho dentro de casa. É porque as máscaras estão lá. Mas é necessário. Mesmo lá, neste campo mais difícil, é necessário destituirmos nossas máscaras e sermos o que somos em qualquer canto. Essa é a grande atitude do cristão. É fácil? Não é, muitas vezes, mas a gente tem que ser assim. A gente tem que ser assim. A gente tem que ser assim no sentido de dizer, cristão, a missão autêntico. É uma caminhada. Por isso que Deus quer te firmar. Esse texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Deus quer te apoiar. Deus quer te dar estabilidade emocional, principalmente. A gente é ansioso, a gente fica com medo. Eu lembro que minha avó me levava à novena, às terças-feiras. Não vou dizer pequeno, porque também não cresci muito. Mas, quando era criança, e a minha avó muito católica, família Barata é muito ligada ao catolicismo, e eu ia lá. Eu ia atrás daquela pipoca que tinha antiga, que fazia aquela zoada naquela bombinha, né? Pam, fazia aquilo, e o raspa-raspa que tinha lá, né? Que não sei se ainda vende, eu acho que ainda vende o raspa-raspa que tinha. Os antigos, né? E eu ia segurando a mão da minha avó na esperança de uma pipoca no final da novena. E uma dessas vezes, eu me perdi da minha avó, fiquei desesperado, ansioso, de repente, eu me vi me dado com uma senhora de corpo bem grande, na mão dela, aí encontrei minha avó. E toda vez que vejo uma criança no shopping, ela correndo, gritando pelo pai, eu lembro dessa minha cena de lá. Eu tinha me perdido da minha avó. Muitas vezes há crentes perdidos, até dentro da igreja, dentro de suas casas. Estão ansiosos, estão perdidos. Mas não te preocupa. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E quando veio minha avó, fiquei seguro. Quantas vezes a criança está procurando o pai, vê o pai, olha papai. Puxa, que alívio, vi meu pai, que alívio. Aquele conforto, desce até o pai, tu vais ganhar aquele celular, não é? E para nós adultos, em várias coisas, a gente pode dizer assim, não, eu posso dormir tranquilo, porque Deus vai estar comigo. Como diz o texto aqui, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Outro ponto que quero destacar aqui, nesta epístola petrina, que Pedro está dando este conselho aos jovens, à igreja, primeiro da submissão, esse contraponto é submissão e humildade. Depois Pedro vai falar sobre essa ansiedade, lá, que ela é muito latente hoje, muito presente hoje em nós. Mas Deus quer te fortificar também. Deus quer te encorajar. Deus quer te revigorar. O versículo 8 e 9 diz, sede sóbrios. Conselho de Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro compara que o inimigo, como leão à espreita, escondido, talvez na sombra, habilmente para não ser visto, mas rugindo para intimidar o cristão. Alguns comentários vão dizer que talvez pelo horror da arena, no Coliseu, pode ter influenciado Pedro a ver as feras destroçando os inocentes cristãos. Há um relato de Inácio, um desses cristãos que fora devorado pelas feras no primeiro século. Foi registrado isso de Inácio. Eu não registrei tudo porque é um pouco grande, mas ele estava sendo próximo, ele vendo o leão rugir, talvez vindo o bafo do leão próximo. E alguém registrou essas palavras de Inácio. Ele disse, deixe-me ser dado às feras selvagens, pois por elas posso alcançar a Deus.
Aí ele dizia: venho, arrancadores de ossos, cortadores de membros, esmagadores do meu corpo inteiro, torturas cruéis do diabo. Venho, que eu possa apenas chegar até Jesus Cristo. Relato de um homem que estava à beira da morte, mas não negando a fé. Vocês podem vir, porque daqui a pouco estarei com Jesus. Deus quer te fortificar, te encorajar, te revigorar. Isso significa o quê? Deus quer te dar convicção. Você tem convicção sobre a palavra de Deus? E hoje, não me esqueço, num dos retiros, no antigo Rejome, tem outro nome, mas eu sou do Rejome, você vê que tem alguns anos aí, já bem, pelo menos 40 anos, né? Eu vejo alguns assim, ainda lembro das fisionomias de alguns que eram cabeludos, e agora estão sem o produto capilar igual a mim, né? Lá no retiro, no antigo Rejome. E o pastor William, que está lá no Acre, não sei onde está, foi meu professor de filosofia no seminário. Ele era bem jovial também, e gostávamos de ver o William estar pregando. Ele pregou um texto e disse assim: eu vou ler um texto aqui, eu quero que vocês saibam onde está o texto. Aí leu o texto, e nós: é João, é tal, várias certidões, não é. Parecia, não era. E disse: não acertamos. Ele disse: é porque o senhor não conhece. Eu estou lendo no livro do Mórmon, não é? Então, na verdade, ele fez um teste conosco. E às vezes eu fico pensando, se alguém abrir e dizer: vamos abrir lá em Tobias ou Macabeu, será que alguém ainda vai se levantar para abrir? Porque não tem o domínio da palavra do Senhor. Quem de nós já leu toda a Bíblia? Não, mas isso é só ler toda a Bíblia, é só para o pastor. É só para o João, que é líder dos embaixadores, só para os embaixadores. Mas será que nós lemos toda a Bíblia? Quem já leu a Bíblia? Poucos às vezes leram toda a Bíblia ao longo do tempo. Um pastor disse que nós temos que ler a Bíblia, mas não importa só ler a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia. Mas não importa só ler e estudar a Bíblia, a gente tem que ler, estudar e refletir a Bíblia. A gente não pode só estudar, ler e refletir a Bíblia, a gente tem que viver a Bíblia, porque se você não fizer esse último estágio, todos esses dois também foram por água abaixo. Então, Deus quer te fortificar para que você possa ter armas para brigar contra o leão que ele fala aqui, que é o Satanás. A palavra lá, que já é uma palavra da Septuaginta, no grego é diabolos. Não usa Hassatan, lá do hebraico, usa diabolos. E para o grego, o diabo era uma afirmação de um acordo, de um processo, de uma briga processual também. Então, há nessa verdade uma briga nossa, porque o processo já foi ganho por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz, e seu sangue foi vertido e nos libertou de todo o mal. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para ninguém se gloriar. Efésios 2, 8, 9. Queridos do Senhor, Satanás é uma realidade. Muitas vezes escondidas, e muitos até não creem, mas é uma realidade. Nós como cristãos sabemos disso, sabemos dos grandes homens, inclusive, que foram tentados. Eu lendo uma biografia, eu gosto dessa biografia, está aí, talvez esta convicção devemos realçar nas biografias. As biografias, além da Bíblia, bons livros, nós temos bons livros, uma boa literatura em casa, não só da matemática, da engenharia, das ciências sociais, mas também de autores bíblicos. Eu lendo um pouco sobre Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, antes de morrer, ele tomou a vacina da varíola e acabou falecendo. Poucos dias depois, a esposa dele não estava com ele. Ele manda as filhas escrever uma carta muito bonita, se despedindo, que ele sabia que estava na morte. E um desses trechos ele diz: há momentos, Jonathan Edwards, há momentos, diz que me vêm pensamentos pecaminosos. Olha que Jonathan Edwards passava 4 horas no mato, longe, né, o grande homem que fez aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado, né, que quando ele acabou de pregar o sermão, os crentes estavam roendo as colunas, com medo de ir para o inferno, e diziam ser crentes. Era um homem muito santificado. E mesmo assim, você vê que Satanás, sabendo disso, impedia-lhes talvez um pensamento, sabe lá qual, mas ele escreve: por muitas vezes sou açoitado com pensamentos impuros, mas Deus me resguarda
daí a vitória de Jonathan Edwards sobre muitas coisas. E você só vai ter vitória sobre Satanás se você realmente se prontificar a orar. E o diabo não pode ser derrotado apenas evitando seus dados inflamados, como dizem em Efésios 6. Requer resistência pela fé, oração e comunhão constantes. Oramos, mas precisamos ser proativos, não passivos. O que eu quero dizer com isso? Queridos, muitas vezes nós caímos, grandes líderes caem, os irmãos às vezes se caem, lamentável, mas essa é uma realidade. E para evitarmos isso, devemos ser proativos. O que nós oramos, nós falamos, não, Senhor, orei, já estou agora seguro, e eu vou àquele determinado encontro, fazer determinada coisa, que você sabe que é um erro, mas eu vou estar seguro, lá eu vou me segurar. Mas não, você não deveria ir, ou você deveria ser proativo, eu diria, a oração é tudo, mas não somente orar e dizer agora eu estou tranquilo, porque Deus, sim, certamente, Deus vai nos proteger, mas nós não somos robôs de Deus, nós não somos aqueles bonecos que Deus apenas nos comanda, nos deu uma razão, Deus nos deu uma razão. Você pensou, orar se agora estou seguro, vou atravessar a BR sem olhar para um lado e para o outro. O metropolitano vai te esperar. Então, quer dizer, você vai ter que, orando, você está vigilante, pois que Pedro está dizendo aqui, não é? Sede sóbrios, razão, mas vigilantes, que o adversário, como disse o pastor, não brinca, ele anda de redor, como um leão, querendo te devorar. Às vezes em aconselhamento, já ocorreu, ao longo desse tempo, do jovem dizer assim, pastor e tal, depois de ter caído, feito alguma coisa que não devia, aqui quase que hipotético esse meu exemplo, aí a moça me ligou, minha namorada, para pegar teu livro, mas ela estava só em casa. Mas pastor, eu me revesti de oração e tudo. Você foi? Foi. Não foi proativo. Revestiu de oração, mas não vai. Não, mas eu fui porque eu estava firme. Não estava firme. Daqui a 9 meses ele recebe o diploma, não da universidade, mas o diploma de papai. Não é? Então, é sobre isso que eu quero dizer. Não só orar, mas ser proativo no sentido de não ser passivo. Eu digo, eu não vou fazer isto. Não vou, sei lá. Porque, como diz o ditado, a carne é fraca. Um dos exemplos, e pode ser outro dos adultos, alguma transação comercial, alguma coisa, sabendo que pode ter uma ilicitude, orando, mas eu vou, não vá, se você, Deus falou aos crentes, não vá, ou seja, você é proativo, eu não vou, eu vou chegar lá e vou dizer não. Nós precisamos saber das negativas ao mundo, e precisamos ensinar os jovens a saber das negativas ao mundo quando necessário. Às vezes é uma corrente que discorda um pouco até de alguns líderes religiosos. Não, nossos filhos não podem ir para a universidade, nossos filhos não podem ir para ser policial, e ser do BOP, por que não? Não é lícito a profissão? É lícito. Ah, mas lá tem corrupção, não pode ser político. Mas Deus quer você lá mesmo, é lá que Deus quer você. Porque se nós não prepararmos nossos filhos para esses locais, serão ocupados por outros, os pagãos. Os pagãos. Lá no aniversário vai ter muita informação contrária, vai ter mesmo. Mas você firmado na palavra, fortificado na palavra, encorajado na palavra, revigorado na palavra, como diz o texto, resistir-lhe firmes, em que na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade. Não pense que é só você que está sofrendo, queridos. Pedro, quando disse isso, disse, olha, não pense lá que vocês estão na Bitínia, na Capadócia, lá na Gália, lá na Ásia, não pense só vocês estão sofrendo essa pressão, não, nós estamos sofrendo também essa parte do mundo, estamos sofrendo. E talvez esse sofrimento no ocidental, no Oriente, há muitas vezes o Boko Haram, o Estado Islâmico, quando pega um cristão, mata, né? Lá é direto. Mas talvez a nossa punição aqui talvez seja até maior, que ela é subliminar, né? Satanás trabalha, já que você tem a liberdade de pregar, ela é subliminar e vai minando as forças dos cristãos pela fé. Devemos ser nesse ponto ortodoxo, orto, direito, doxia da palavra, reta, na cruz de Jesus Cristo. Oramos, mas precisamos ser proativos, não passivos, requer convicção. Por último, Deus quer te fundamentar, Deus quer te alicerçar. O texto diz, ora,
o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, depois de ter um sofrimento, mas não se preocupe esse sofrimento, porque Cristo sofreu também. Ele mesmo, quem é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, Ele mesmo há de vos firmar, Ele mesmo há de fortificar, e Ele mesmo há de te fundamentar. O que é fundamentar? Te dar munição completa contra o inimigo de nossas almas, para que ele te exalte no tempo certo, no kairós de Deus. Kairós é o termo para o tempo do Senhor, no kairós de Deus, no tempo do Senhor. Ele quer te dar isto, fundamentar. Essa palavra lá tem a ideia mesmo do fundamento, de uma construção, de uma viga fortificada. Lembre-se que nós vimos aqui que Deus quer te aprimorar, Deus quer te firmar, Deus quer te fortificar, e quando você estiver nessas três condições, aí você tem a condição de estar fundamentado na palavra de Deus, rígido, alicerçado. Isso significa maturidade cristã. Quantos de nós temos já uma maturidade cristã a ponto de sermos exemplos para outros, a ponto de sermos exemplos para nossos filhos, nossa família? Por isso requer que você se empenhe em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, em refletir a Bíblia, mas acima de tudo de viver a Bíblia, de vivenciar a palavra de Deus. Queridos, só temos liberdade cristã quando estamos sob a poderosa mão de Deus, em submissão ao seu Filho Jesus. Muitos jovens querem, quero ter liberdade, quero sair. Só vai ter liberdade cristã quando estamos sob a poderosa mão de Deus, em submissão a seu Filho Jesus. Então, queridos, a carta petrina, ela dá uma resposta. Qual foi a resposta para os jovens e para a igreja da época? Que Pedro quis dar a partir do versículo 5, capítulo 5 até o 11. Pedro aconselhou os jovens de seu tempo a serem humildes em submissão a Deus. Isto levaria a desfrutar da paz, não ter ansiedade, ou não muita ansiedade, a proteger-se do inimigo, de Satanás, resistindo na fé das armadilhas do inimigo. Qual o objetivo disso, Pedro queria dizer? O objetivo era esse: aperfeiçoar o crente, firmar o crente, fortificar o crente e fundamentar, para que agora sim eu possa te exaltar no meu nome. E hoje, então Pedro fala aos jovens também hoje, aos embaixadores, à igreja, que a submissão ao Senhor de toda graça nos considera a vitória sobre nossos impulsos pecaminosos. Todos nós temos impulsos pecaminosos, todos nós sabemos onde tem a nossa parte negativa, nós sabemos, e muitas vezes o inimigo sabe também. Ele vai trabalhar nessa parte que você tem o calcanhar de Aquiles, onde é a sua parte fraca. Qual o intuito então, hoje para nós? O intuito de tudo isto aqui é de nos aperfeiçoar, de nos firmar, de nos fortificar e fundamentar, para no final Ele nos exaltar. Não a nossa exaltação, mas a exaltação segundo a humildade que o Senhor coloca em nossos corações. Portanto, queridos, o tema dos embaixadores somos embaixadores por Cristo. A divisa, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo os Coríntios 5:20. E o nosso compromisso, como eles falaram aqui, esforçar por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar os lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar o corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida dos grandes embaixadores do rei na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo trabalho dos embaixadores do rei, dos reis, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra, ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre, ter uma vida pura, dizer sempre a verdade, corrigir os erros, seguir a Cristo Rei. Se não for assim, para que nasci? Que Deus nos abençoe e se dignos abençoar em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.